Aida Santos, sou terapeuta holística. E hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto muito importante no caminho do autoconhecimento. Nós sabemos que nós vamos nos conhecer até morrermos, né? E a cada dia vamos descobrir alguma coisa sobre nós, boa ou ruim, né? Que é o lado sombra ou o lado luz. E é sobre isso que eu vim falar hoje, sobre o nosso lado sombra, principalmente. Por quê? Porque quando nós descobrimos o nosso lado sombra, ou os nossos, porque temos muita coisa para descobrirmos, começamos a trabalhar nele e a vida flui com mais facilidade, né? Quando nós começamos a trabalhar o lado sombra, né, nós começamos a acessar o nosso eu verdadeiro, né, autêntico. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês se conhecem? Eu achava que eu me conhecia, até fazer o curso de terapeuta e saber que eu não sabia exatamente nada sobre mim. E a minha vida estava como? Uma bola de neve. As coisas não caminhavam, sempre um problema atrás do outro, eu não entendia o porquê, porque eu só conhecia o meu lado luz, sabendo que eu era uma boa pessoa, não desejava mal para ninguém, não fazia mal para ninguém, e por que eu estava vivendo uma confusão, uma bagunça, o porquê? Eu sempre acreditei nas leis universais, e tudo que plantamos, colhemos. E aí chegou um tempo daquele questionamento. O porquê eu estou colhendo isso se eu sou uma pessoa boa? Eu não plantei, porque eu estou colhendo, né? Então é uma ilusão, porque na verdade eu não conheci o lado sombra. E a gente não planta só no fazer, no agir. Nós plantamos também em pensamentos e em sentimentos. Eu aprendi que o pensamento é uma semente e que a palavra falada é uma semente germinada e que o pensamento é uma semente mais forte ainda, os sentimentos é uma semente mais forte ainda. Então, quando nós somos pessoas boas, geralmente nós somos muito sensíveis, né, ao externo. Então, qualquer coisa machuca, e aí fica aquele sentimento de tristeza, sentimento de mágoa. Ok, então aí o que acontece? Estamos plantando aquilo, estamos emanando para o universo aquele sentimento. E sempre, gente, a vida dá mais do mesmo. Então, se você emana para o universo sentimento de tristeza, sentimento de mágoa, a vida vai te dar mais situações para você permanecer sentindo aquilo que você está emanando. Então, vamos conhecer nossos lados sombra? Vamos lá? Primeiro, eu quero que vocês... Primeiro você vai dizer assim pra mim, eu acho, né? Aida, mas eu sou uma pessoa boa, não tenho um lado sombra, né? É o que eu também achava de mim, tá, gente? Eu não tenho um lado sombra, sou boa, não faço mal pra ninguém, não desejo mal pra ninguém, quando eu posso eu ajudo, ok. Mas é um engano. Todos nós temos o lado sombra e todos nós temos o lado luz, tá? E aí, quando que acontece? Quando que começa esse lado, né? Geralmente, gente, começa na infância. Quando nós recebemos uma crítica de alguém que a gente ama, quando recebemos uma punição, o que acontece? Aí a gente coloca tipo uma capa, como se fosse uma proteção, e começa a agir daquela forma, né? Para sobreviver, entre aspas, tá? E também quando nós copiamos, né, inconscientemente, porque nós somos crianças, gente. Então estamos abertas a pegar as influências externas, que é o jeito do nosso pai, o jeito de nossa mãe, das pessoas com quem convivemos ali, tá bom? E todos nós temos, então o seu pai, a sua mãe, o seu avô, seja quem for, tem o seu jeito de ser, tem o seu lado sombra, tem o seu lado luz, e geralmente nós reproduzimos isso, tá? E aí cria-se o lado sombra, porque a nossa essência é boa, a nossa essência é puro amor,
tá? A nossa essência, quando nós nascemos, nós somos puro amor. Conforme vamos vivendo, vamos aprendendo a ser de uma forma, tá? A sentir raiva, a sentir ciúmes, né? A sentir medo. É tudo que é extremo. A sombra é tudo que é extremo e que impede que você evolua como ser humano, tá? Porque nós estamos aqui para evoluirmos, sermos a cada dia melhor, tá? Então nós vamos evoluir até morrermos. Então é melhor a gente começar a aprender e a trabalhar. A nossa sombra enfraquece a nossa personalidade. E quando nós temos muitas sombras, nós não acessamos o nosso eu autêntico, né? A nossa essência. Conforme nós vamos trabalhar, né, nas sombras, que começamos a descobrirmos, nós vamos acessando, como se fosse tirando aquela capa. Sabe uma cebola? Pois é, essa é uma cebola, né? Tem várias capinhas. Conforme nós estamos no caminho do autoconhecimento, nós vamos tirando uma capinha, aí vamos tirando outra capinha, tirando outra capinha, e vamos aprendendo mais da gente mesmo. Aí vamos aprender a nos amarmos mais, independente da aparência, porque o amor próprio não tem nada a ver com aparência. O amor próprio é algo interno, tá, gente? Então, é isso aí. E como eu posso trabalhar aí desse lado sombra? Nós temos várias ferramentas, tá, gente? Uma das ferramentas que eu amo, eu comecei a trabalhar em mim foi os florais. Desde quando eu comecei, que eu fiz o curso de terapeuta, comecei a descobrir logo, lógico, algo, as minhas sombras. E eu uso muito, tá, o floral. O floral é excelente por quê? Porque ele vai trabalhar o nosso emocional, né? Vai trabalhar a nossa personalidade de forma sutil, né? Sem agredir o nosso corpo físico. Ele não tem contraindicação, foi descoberto por um médico, Dr. Eduardo Bate, médico. Ele pesquisou, ele estudou, foi comprovado, tá, gente? Então não foi um leigo que foi lá e falou, floral faz bem. Não foi. Foi um médico renomado na época. Então eu tenho trabalhado muito com o floral comigo também, tá, gente? E é excelente, eu super recomendo. Tem outras ferramentas, aqui no canal mesmo tem outras ferramentas, tem a EFT, tem o Ho'oponopono, tem várias ferramentas para trabalharmos esse lado sombra nosso, tá? Que vamos descobrindo. E tudo que resiste, persiste. Se você resiste esse lado sombra, vai persistir. Vai impedir que você evolua, vai impedir que você melhore sua vida em todas as áreas, né? E quando você acolhe o lado sombra, que é você descobrir e aceita que tem, ele perde a força sobre você, tá? Ele vai perdendo a força sobre você. Eu vou citar para vocês um lado sombra meu, que é a impaciência. A impaciência é um lado sombra que eu tenho, tá, gente? E eu trabalho nele. Eu aceito que eu tenho e eu trabalho nele. Eu uso florais para isso, tá? Aí outro lado sombra meu, que é a timidez. Eu sou extremamente tímida. Quando eu fui fazer a faculdade e precisava apresentar os trabalhos, faltava desmaiar, gente, lá na frente. Ficava vermelha, gaguejava, nossa, horrível, horrível, horrível. Procurei até psicólogo na época, fiz um tempo, perguntei se tinha algumas técnicas, alguma coisa que eu pudesse fazer para trabalhar esse lado, mas nunca me deram nenhuma técnica, nada que eu pudesse fazer. Ela falava que era só aceitar, né? Só aceitar e pronto. Só que só aceitar para mim não era o suficiente. E hoje, graças a Deus, eu aprendi que existem várias técnicas, várias ferramentas. Existe floral, EFT, Ho'oponopono, para trabalhar esse lado sombra, tá? Diminuir a potência dele, tá bom, gente? Eu quero que vocês peguem um caderno ou uma folha para vocês escreverem uma pergunta, tá? Para vocês responderem.
A primeira pergunta que eu quero que vocês façam, escrevam, tá, gente? Porque quando vocês escrevem, tem uma consciência maior, tá? Eu quero que vocês escrevam a primeira pergunta, que é a seguinte: qual a sua reação em relação à sua vida profissional e pessoal quando ocorre uma adversidade? Interrogação, é uma pergunta. Deixa um espaço e vai para outra folha, que é outra pergunta. O que você sente quando vê as pessoas realizando seus objetivos e sonhos? Sente alegria e comemora com elas? Ou sente inveja, raiva e ciúmes, tá? Outra folha, você faz essa pergunta e você vai escrever. Você faz a primeira pergunta e escreve. O que vier à sua mente, você vai escrevendo, tá? Porque o seu subconsciente vai liberando ali. Aí você vai escrevendo. Aí vocês vão descobrir alguns lados sombras que talvez vocês não conhecessem, tá, gente? Não é para se punir, não é para negar. Seja sincero com você, você está no caminho do autoconhecimento. Eu acredito que se você está nesse vídeo, é porque você está no caminho do autoconhecimento. Então seja sincero com você, tá bom? Responde. Ali vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Depois você lê, é muito interessante isso, esse exercício. Aí depois você lê e você vai descobrir. Não é para se expor, é para você descobrir e trabalhar nesse lado, tá? E aí existem várias ferramentas que eu já comentei aqui. Você trabalha da forma que você acha melhor, tá? Aí conforme você vai trabalhando esse lado sombra, né? Porque, gente, o lado sombra também vibra, tá? Então, muitas vezes nós vivemos em um círculo, em uma bola de neve, é porque aquele lado sombra está muito forte. Então, você está vibrando. Eu sinto muita raiva, então, sinto raiva atrás de raiva, aquilo está vibrando raiva. E aquilo vai trazer mais situações para que você tenha raiva. Eu sinto muita mágoa, aí você está vibrando mágoa. Então, conforme você vai limpando, tá, gente? É uma metáfora. Você vai limpando. Aí aumenta o seu lado luz e você começa a vibrar o lado luz. E o que é o lado luz, Aida? É amor, é admiração, é cuidado com o outro, com você mesmo, é amor próprio, é autoestima, é alegria, né? É caráter, determinação, disciplina. Então existe várias coisas vários sentimentos que é o lado luz. E é a nossa essência, gente. A nossa essência é puro amor. Só observar um recém-nascido, uma criancinha, que ainda não foi contaminado, entre aspas, com o meio, tá, gente? É por amor. Essa é a nossa essência, tá bom? Agora eu vou ler para vocês uma fábula, para vocês refletir, tá? Sobre essa fábula, ela representa bem o nosso lado sombra e o nosso lado luz, tá? Para que nós possamos refletir sobre ela. Vamos lá? Certo dia, o jovem índio chegou perto do seu avô para pedir um conselho. Momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem. E tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os sábios conselhos daquele ancião. O velho índio olhou fundo nos olhos de seu neto e disse: Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiça sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio corrói quem o sente e nunca fere o inimigo. É como tomar veneno desejando que o outro morra. O jovem continuou olhando, surpreso, e o avô continuou: Várias vezes lutei contra esses sentimentos. É como se existissem dois lobos dentro de mim. Um deles é bom e não faz mal. Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e de maneira correta. Mas o outro lobo, este é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de colocar nele um terrível sentimento de raiva. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e ódio é muito grande e, por isso, ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar nada. Às vezes, é difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos
tentam dominar o meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos de seu avô e perguntou: e qual deles vence? Ao que o avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento. Olha que parábola linda, né? Que fábula linda. E aí eu deixo uma pergunta para você. Qual lobo você está alimentando? Tá? É isso aí. Para a nossa reflexão. Que Deus abençoe vocês, ilumine o caminho de vocês. Que nesse caminho de autoconhecimento vocês venham ser felizes. Porque eu sempre vou falar nos meus vídeos, gente. Deus nos fez para sermos felizes, tá? E se nós não estamos sendo, são por causa das nossas escolhas, tá? Então, sempre vai existir, gente, dois caminhos, sempre. E nós temos o livre arbítrio para escolher qual caminho seguir. Alimente o seu lobo bom, cresça a sua luz e que você venha brilhar por onde você passar, tá? Que Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, beijo e até mais. Ah, gente, não esquece de se inscrever no canal, tá? Vai me ajudar bastante. Tchau!